O tema da nossa palestra de hoje é profecias para o início de Aquário, e nós estamos efetivamente em Aquário. Acabou o ciclo de peixes, e é lógico que muitas pessoas se preocupam. Acabou peixes, acabou Jesus, como é que fica? Como é que fica a igreja? Como é que ficam os evangélicos? Como é que fica essa situação? E como é que vai ser? Mas na realidade, o ciclo de Jesus já foi. Que aconteceu desde o ano 5 de nossa era até o ano 5, que fechou agora em 2006, que nós chamamos um período de 2000 anos. Então o ciclo de Jesus acabou, não existe mais o comando de Jesus no ciclo atual. E Jesus, como vocês sabem, ele é o avatar do amor. E como avatar do amor, ele nos protegeu. Ele protegeu o ciclo de peixes, ele se deu em holocausto, ele mudou. Seres ligados a ele fizeram de tudo para que nós não passássemos por cataclismos terríveis e por situações dantescas e coisas assim até desgraçadamente horríveis para ficar bem forte. Então ele, como símbolo do amor, se deu em holocausto. Ele, como símbolo do amor, levou a sua missão do ano 5 até o momento atual com dignidade. Então ele entregou o seu ciclo com toda a galardia e não deixou que nada de ruim acontecesse. Mas as coisas têm que acontecer. Os acontecimentos estão previstos, só que não são mais do amor do ciclo dele. Existe uma profecia terrível que ela foi feita em 1889. Em 1889, nós conhecemos as profecias do Rei do Mundo. Elas constam num trecho do livro de Ferdinand de Ossendowski, que chama-se Homens, Bestas e Deuses. E lá fala então de uma profecia do Rei do Mundo de 1889, que ela dizia que naquele estágio, em 1889, a humanidade não tinha como ir para frente. Então, a cada 10 mil pessoas, 10 mil morreriam. Então, praticamente, a humanidade ia ser extinguida, a humanidade ia ser totalmente destruída. Somente um viveria, e em cada 10 mil sobra um. Então, se vocês multiplicarem quanto tem na população mundial e dividem por 10 mil, vocês vão ver quanto que iriam sobrar na profecia do Rei do Mundo. Isso foi feito no mosteiro de Narabanchi, e Ferdinand de Ossendowski anotou tudo isso e trouxe. Chama-se Profecia do Rei do Mundo e a própria profecia de Melquisedeque. Ele esteve na face da terra, avaliou, julgou a humanidade naquele momento e falou: em 10 mil sobra um. E ele falou: não tem, esse ciclo está podre, esse ciclo está atrasado, e o culpado disso foi a igreja. Porque através da igreja, através da ignorância, através dos fanatismos, seguraram todo o desenvolvimento tecnológico. Se vocês conhecessem a história de Galileu, Galileu não podia conversar com Copérnico, porque Copérnico não era abençoado pelo Papa, não era cristão. Então ele era ateu e o que ele falava eram coisas do diabo. E Galileu, então, que dizia que a Terra não era o centro do universo, que o centro do universo era o Sol, ele era taxado de louco, de anticristo, e até para escapar da Inquisição ele teve que lutar muito. A igreja segurou a ciência, a igreja segurou a tecnologia. Nós já éramos para ter ponte aérea na Europa lá no século XV. Avião já era para existir no século XV. A internet no século XVI. Então houve muito atraso provocado por fanatismo religioso. Porque o que as religiões querem? Elas querem dominar a ignorância. Quanto mais ignorante o povo, melhor é. Porque aí aceitam a religião do jeito que está. Então, infelizmente, a religião brecou tudo. E como o karma disse, existe um karma religioso terrível em cima do catolicismo e em cima também do protestantismo. Que isso quem vai pagar não é Jesus, que ele já entregou as responsabilidades para o outro. Mas o outro vai fazer acontecer. Então existem karmas terríveis para a religião católica, karma terrível também para a religião protestante e para todos os que seguraram a tecnologia. Porque a evolução não se mede pela fé, a evolução se mede pelo contexto geral, pelas artes, pela medicina, pela religião, pela filosofia, pelos conhecimentos tecnológicos, pelos desenvolvimentos em geral. Então a profecia era essa. Mas o próprio Jesus se manifestou na face da terra de uma forma oculta. Isso não é popular, isso não apareceu no Vaticano, porque ele tinha que fazer exatamente o que o Vaticano proibia de fazer. Então, ele se manifestou com mais 7 seus aspectos, chamado 7 Dianes, ou 7 consciências, ou 7 luminares, ou 7 seres especiais.
Eles passaram a nascer 11 anos depois dessa profecia. Nasceram em 1900, do dia 1 até o dia 7 de julho de 1900. E cada um nasceu e foi colocado num ponto importante e representativo do planeta. Então um foi relacionado a Machu Picchu no Peru, outro foi relacionado a El Morro nos Estados Unidos, no Novo México, o outro foi relacionado a Chichén Itzá no Yucatán, no México, o outro foi relacionado na Austrália, em Sydney, o outro em Sintra, em Portugal, o outro foi relacionado perto das grandes pirâmides em Cairo, no Egito, e o outro em Srinagar, no norte da Índia. Aí você já tem uma ideia da nacionalidade deles. Então, eram 7 expressões de Jesus, 7 consciências maiores desse grande avatar que nos ajudou. Então, nós estamos deixando peixes com uma dívida muito grande ao Mestre Jesus, que nós chamamos de Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, cujo verdadeiro nome oculto é Jeffersus, o quinto aspecto de uma quinta consciência. O quarto aspecto dessa consciência é conhecido como João Batista, o padroeiro da maçonaria, exemplo do homem perfeito e do ser perfeito. Este Jeffersus é o que morreu na cruz, e o sexto princípio é Jaluca, o sexto princípio é Urqueme, o sexto princípio é o que a gente conhece como Micael, aquele que jogou Lúcifer no meio da matéria para acelerar a evolução e depois veio buscá-lo. Essa profecia de 1889 foi terrível. E ele mesmo, o próprio Melquisedeque, através de sua projeção do seu comandante cíclico, que foi Jesus, desde o ano 5 até dia 20 de março, às 15 horas e 26 minutos, mudou tudo. Então, o que esses 7 seres trouxeram de 1 a 7 de julho? O que existia em 1900? O que tinha? Nada. Tinha máquina a vapor, uma porcaria de que não tinha eficiência nenhuma. E o que tinha de tecnologia? Nada. Aí começou a vir o quê? Quando eles começaram a ser crianças, seres especialíssimos, dando-se em holocausto, trouxeram todo o progresso para nós. Quando eles tinham 7, 8, 10 anos, ou seja, a partir de 1908, 1907, 1910, 1911, 1912, o que aconteceu com a humanidade? Aí veio o 14 bis, nasce a aviação. Aí vem o Forte Bigode, nasce o automóvel. Aí vem motor a diesel, vem motor a gasolina, ciclo Otto, ciclo isso, ciclo aquilo. A engenharia adquiriu crescimento enorme, as artes tiveram um crescimento enorme, as ciências, as medicinas, as filosofias, as religiões, e o mundo nunca mudou tanto de 1900 e pouco, vamos dizer 1905, 1906 até 1956. Em 50 anos nós realizamos coisas que não realizamos em milhares de anos. Então, vocês não perceberam que houve uma mudança muito grande? Então, o que aconteceu com essa profecia que dizia que a cada 10 mil, um só ficaria vivo? Foi mudada. Ele se deu em holocausto. Ele que deu tanto que mudou todas as condições de julgamento. Então, nós passamos a ter méritos. Embora a gente não entenda nada de internet, embora a gente não entenda nada de televisão, de tecnologia interplanetária, mas tudo isso aconteceu. É um agregado evolutivo, muitos seres apareceram, muitos adeptos apareceram, muitos duíjas, folhas soltas, entraram na humanidade, se deram em holocausto, saíram de suas posturas espirituais em mundos conscienciais e vieram nesse mundo sujo, sórdido que nós vivemos para nos ajudar. Então o que eles fizeram? Mudaram totalmente o karma da humanidade. Então eu esperava que Jesus não fosse tão bom. Hoje é o ser, é o avatar que eu mais admiro, o próprio Mestre Jesus, por ele ter segurado essa barra e por ter ajudado toda a humanidade, independentemente de país, independentemente do que quer que seja. Mas em paralelo o ciclo dele acabou e ele entregou o comando para quem? Para uma expressão dele, que é um sexto princípio, que é Maitreya. Que diferença tem de Maitreya para Jesus? Nenhuma, porque Deus se manifesta sempre em 3 pessoas, de uma forma trina, senão não é Deus. Humano não, se manifesta de uma forma individual, mas somos expressões de Deus sempre pela Trindade. Mas a divindade se manifesta de forma trina. Então existia João Batista, que é o Jesus humano, que falava a linguagem humana, que no episódio de Salomé teve a sua cabeça cortada, como vocês sabem. Homem perfeito, só tinha um homem igual a ele perfeito, que era Jesus, o que morreu na cruz, e outro homem perfeito que vivia junto, mas que não morreu na cruz, mas que estava envolvido nos mesmos mistérios crísticos, que foi o grande iniciador de Jesus e o grande iniciador de João Batista também. Então existiram apenas 3 homens perfeitos na face da terra.
João Batista como humano, Jesus que morreu na cruz como anjo e o outro que nem chegou a ser visto no contexto evolutivo, que nós chamamos de Jaluca Urqueme, que representa um semideus. Então, João Batista falava a linguagem humana. Todo mundo entendia João Batista. Aí cortaram a cabeça dele para quê? Para ninguém mais entender, não é? Aí acabou, é simples. Aí vem o outro que tem uma linguagem que fala por parábolas. A linguagem dele é parabólica, ninguém entende o que ele fala também. Ele fala uma outra língua. Ele fala mental abstrato. Ele não tem mental de lógica, razão. O mental dele é angélico, ele é um anjo feito homem. E o outro então é pior, ninguém entendia. O único que entendia era Tomé o Dídimo. Dídimo significa o que cuida do sósia, o que cuida do igual, o que cuida do irmão, o que cuida do gêmeo. E ninguém chegava perto desse ser que a gente chama de Urqueme. E aí vem esses mistérios. Então quem é que está comandando o ciclo agora? É este que representa o sexto princípio, que é Micael. Micael significa quem como Deus que com a espada flamejante, aquela espada curva, jogou Lúcifer no meio da matéria e veio buscá-lo. E quem é Lúcifer? É o próprio Jesus. E ele nem deu a sua consciência, porque a nossa consciência nem entrou na consciência luciférica. Ninguém sabe o que é uma consciência luciférica, o que é uma consciência angélica. Nós, na expulsão do paraíso, éramos animais. E nós tínhamos uma consciência samaélica de Samael, que é o anjo homem animal, que domina os instintos. É o anjo que mais entende de instinto e animal. E o aspecto feminino do anjo diaba é Lilith, que representa a mulher fêmea, a mulher revoltosa, a mulher animal, maior símbolo da psicologia feminina. Então esse é o anjo animal, Samael e Lilith. E nós estamos numa fase de Rafael, que é o anjo hominal. Rafael sim é um anjo hominal. Mas quanto que Rafael deu da sua mente para nós? Se nós sairmos do centrão de São Paulo, irmos onde o pessoal entra mais na cachaça e na briga do que no crescimento consciencial, é 3% o desenvolvimento cerebral. Se nós formos aqui nessa sala, em média, nos locais espiritualizados, 7%. É muito pouco o nosso desenvolvimento mental. Ou seja, nós nem chegamos na consciência de Rafael. E tem essa figura que ainda o pessoal fala de Lúcifer, que ninguém sabe o que é Lúcifer. Então, atrás de Lúcifer existem todos os movimentos ocultos, todos os movimentos sagrados. Existem dois Lúciferes. O Lúcifer animal é uma consciência angélica que desceu ao nível animal como Samael e Lilith, que está no nível hominal hoje como homem e mulher, como Rafael e Rafaela, e que futuramente vai ser Lúcifer. Nós nem sabemos o que é uma mente luciférica, o que é uma mente angélica. Ela é muito grande. E a igreja encara Lúcifer como diabo, Satanás, Beuzebu, que é uma ignorância. Porque tudo que vem da Santa Amada Igreja é para gerar medo, é para gerar ignorância, é para afastar o homem de Deus. A igreja mais afasta o homem de Deus do que leva o homem a Deus. Porque qual é o primeiro mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eles dizem para temer a Deus. Como é que eu posso temer quem eu devo amar todos os dias sobre todas as coisas? Então, se eu temer, eu vou me afugentar, eu vou fugir dele. Então veja os conceitos errados. Mostra um Cristo crucificado. O que eu tenho de ver com Cristo crucificado, meu Deus do céu? Quero ver, eu tenho a ver com Cristo ressurreto. Aquele que subiu aos céus, não o que está preso na cruz. Então veja a ignorância presa na cruz. Então não tem nada disso. Gera medo, tudo é pecado original. Por que existe essa história de pecado original? É a maior conto do vigário, gente. Por que existe pecado original? Para o sujeito já batizar o filho para virar católico. Então você expande a religião sem esforço nenhuma, colocando medo. Se não batizar, o moleque vai pro limbo, vai se estrepar. Então todo mundo não vê a hora de batizar, porque se não batizar, aí aquela ostentação, aquela riqueza. E o que traz para o mundo? Eu pergunto para vocês, essa religião funciona? Qual religião que funciona? Nenhuma funciona. Então as religiões de peixe foram os maiores fracassos, porque Deus não mede a religião. Religião é um dos 7 fatores. Deus mede o quê? A consciência divina, a consciência espiritual, que a gente chama de teurgia, é a primeira medição ligado ao posto que a gente chama, que pulsa a teurgia, conhecimento sagrado, conhecimento divino, que é Machu Picchu no Peru. O segundo ponto são as artes. Deus mede a humanidade pelas artes, porque através das artes nós chegamos a Deus. Nós crescemos a beleza, a estética. Então teatro, dança, música, tudo que é arte representa um atributo de Deus, porque Deus é a arte manifestada. A segunda medição de Deus, arte. A terceira medição de Deus, a política, que é a arte de governar. Agora eu pergunto, religião funciona? Bom, não vou falar da religião ainda, mas vou falar teurgia. Vocês conhecem teurgistas, magos? Não tem. Todo mundo se diz teurgo, todo mundo se diz mago, mas são mesmo. Veja, artes. A gente vai numa Bienal, aquilo é arte.
Compara uma arte de um Michelangelo, a expressão da beleza, da arte grega, da arte romana, dos comedores de pizza, os nossos queridos italianos, da arte japonesa, da arte chinesa, a coisa mais linda. Conhece isso que chamam de arte? Isso é arte? Isso é música? Hip, rap, hop, isso é música, gente? Eu não estou criticando o hip, rap, hop, estou dizendo a música é outra coisa. A música é muito mais elevada do que isso. Que é um agregado de harmonia, é um agregado de ritmo, é um agregado de melodia. Agora fica bum, 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 bum. Caramba, isso daí é... Voltamos a ser índios novamente. Então, o grande agregado é a política. Agora eu pergunto, qual é o sistema político que tem no mundo que funciona? Nenhum! Tudo falido, porque se a política funcionasse não seria essa desigualdade, onde países potentes cerceiam o mundo e não deixam os pequenos crescerem. Reservas de mercado, invasões, desrespeitos a povos, julga um porque matou 5, 10, enquanto tem outros aí que mataram mais de 170 mil, que nem o responsável por essa guerra no Iraque, e ninguém vai. Aí vai acabar o terrorismo ou foi fabricar terrorismo? Hoje tem 10, 12, 15 atentados terroristas por dia, onde não tinha nenhum na época do Saddam. Não estou defendendo o Saddam, não, mas eu estou dizendo quem é pior para o iraquiano. Será que é o Saddam ou quem está lá? É intromissão na Coreia, intromissão no Vietnã, intromissão em Laos, intromissão em Camboja, intromissão em tudo quanto é lugar, mercado. Então qual é o sistema político que funciona? A democracia funciona? Não. Desculpe, capitalismo funciona? Não. Comunismo funciona? Derrubou-se o muro de Berlim, o que vocês viram do lado de lá, gente? Tudo propaganda, tudo mentira. Socialismo funciona? Só tem suicida, louco, pederasta, doido. Cadê a sociedade ideal? Não tem. Então nós não temos sistema político, concorda? A política está degenerada. E aí o que tem? Se a gente for em Brasília hoje, é a maior pizzaria do planeta. Ou não? Tem cada pizza lá que são indigestas, mas que é pizzaria. Lá hoje a pizzaria mundial está lá nos ministérios ali, do lado dos ministérios na Câmara dos Deputados Federais. Terrível essa pizza aí. Tem um forno lá que esse forno é terrível. Bom, o outro ponto de onde flui todo um processo é tecnologia, que fica em Sydney, na Austrália, onde nós tivemos toda uma tecnologia, tanto na informática, como na parte elétrica, eletrônica, mecânica. Tivemos alta tecnologia. Veja o Japão, quanto se desenvolveu pela tecnologia, a China que está se desenvolvendo agora, os Estados Unidos que se desenvolveram. Então houve muita mudança na tecnologia, que é um outro ponto onde nós somos julgados, a tecnologia, é o conhecimento tecnológico. O quinto é o conhecimento literário. O quanto nós escrevemos, o quanto que nós expressamos as nossas filosofias, os nossos conhecimentos. O sexto é a religião, que liga-se a Cairo no Egito, as literaturas liga-se a Sintra, Portugal. E o sétimo, medicina e todas as práticas de curas, todas as práticas de melhorias da própria entidade humana. Então nós temos 7 tônicas. Então nós somos julgados por 7 tônicas. Então nós somos valorizados por 7 tônicas. E Jesus conseguiu passar o bastão sem dar grandes coisas para a gente. Tivemos algumas. Então ele já deu uma amostra. Falou, olha, o que vai vir eu vou deixar sair um pouquinho, que foi o tsunami. Lembra daquele tsunami lá? Então esse tsunami já estava para acontecer. Todo mundo via esse tsunami. A gente via. Eu fechava os olhos, via o tsunami. Fechava os olhos, via o tsunami. Eu gravei um programa com a Rosana Bene, canal 18, dia 1º de dezembro. Foi ao ar dia 26 de dezembro. Exatamente quando estava acontecendo o tsunami, estava sendo levado ao ar. Aí o pessoal falou, mas caramba, ele está falando ao vivo, é gravado. Quer dizer, deu uma confusão. Então já estava, todo mundo viu esse tsunami aí. E foi grave, não foi? Aquele terremoto que teve no Afeganistão, todo mundo viu. Aquelas sequências de aviões caindo, já era para cair muito mais, todo mundo viu. Acidentes, trombadas aéreas também entre aviões, já tinha, mas graças a Deus não ocorreram. Aí esse tufão, já foi visto antes que esse tufão ia acontecer, ia destruir uma cidade, até a gente falou, cidade com o nome de Nova. Todo mundo pensava que era Nova York, não, foi Nova Orleans, New Orleans. Então acabou com a cidade. E vejo os tornados em série dos Estados Unidos, sequenciais, fora de época, jogando automóveis em cima de prédios. Então nunca tiveram tanto prejuízo com seguro como estão tendo agora. Então realmente existem essas tônicas. E essas 7 tônicas dão o posicionamento. Então Jesus acabou com isso, deixou acontecer alguma coisa, foi o mínimo suportável, embora foi duro. Os últimos anos foram duros para nós, foram preocupantes. Agora, o que acontece? Tem a carga que nós temos que pagar. Tem a carga da humanidade.
tem a carga das interferências que nós fizemos com a natureza. E tudo que nós fizemos de agressão à natureza, a natureza se revolta contra a gente, né? Não tem como. Então, qual é o país que mais agrediu a natureza e que ainda agride? É conhecido, Estados Unidos. Então, pela lógica, qual é o país que mais vai tomar bordoadas? E qual é o que mais está tomando? Tem alguma dúvida? Não. É tão lógico quanto é tão óbvio, ululante, que não tem nem o que discutir. Então existem muitas profecias relacionadas nessa transição. Jesus conseguiu segurar o que ele pôde. Então nós temos que bendizer ao Altíssimo Melquisedeque por ter tido uma expressão dessa no nosso meio, nos protegendo tanto no ciclo de peixes. Mas essa volta dele, como Maitreya, é diferente. Ele não é do amor, não é um avatar do amor. O negócio dele não é amor, não é tentar ajudar. O negócio dele é pau, pedra, pedra. Não é. O negócio dele é fazer acontecer. Então ele é duro na queda. E esse ser chama-se Maitreya, que é a própria volta de Jesus. A consciência dele é 100% luciférica. E nós nem entendemos que é uma consciência luciférica. Porque a gente entende Lúcifer, como eu estava falando, pelos erros da igreja, como diabo, Satanás, Beelzebub, mal. Isso é verdade? Lógico que é, porque representa o aspecto animal, samaérico e lilithiano, que é o homem animal e a mulher animal. O que uma mente que nunca foi usada a 0 quilômetros, pode fazer dentro de um animal? Animalidade, bestialidade. Então, é o que está acontecendo. E nós ainda temos muito do animal dentro de nós. Nós vivemos mais como animais do que como hominais. Nós usamos mais sentimentos e emoções distintos do que pensamentos. Porque se usássemos pensamentos, não existia novela na Globo. Para que vai ser essa porcaria aí? Não existia Big Brother. Existiria? Se eu usasse uma mente, não, é a minha emoção. Eu quero ver aquela gostosona tomar banho, quero ver ela entrar no chuveiro. Mas caramba, que me interessa isso? É mais fácil você ir pagar R$50 pra mulher tirar roupa pra você ver tudo já de cara, do que ficar pagando pay-per-view, mas não sei o que lá, pra ver lance, ficar suando frio, imaginando. Não tem sentido. Bom, conclusão. Nós saímos de peixes. E o que nós deixamos lá atrás? Que mundo que nós deixamos lá? As religiões terríveis, que essas religiões não conseguiram mudar o mundo. Falo todas as religiões, então condeno todas. Porque se tivessem resolvido, o mundo não seria esse lixo que aí está, essa desigualdade que aí está, essa miséria que aí está, esta pobreza que aí está. Não? Os sistemas políticos funcionam? Lógico que não. Senão a gente não teria segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo. Tem países que são dignos, como o Japão, que eu tanto enalteço, que ele foi obra de um ser de altíssima consciência, uma das 7 maiores consciências do mundo, que foi Hirohito. Nunca existiu um homem como Hirohito. Então ele é especial. Só 7 seres tiveram a consciência de Hirohito. Outro Rudolf Steiner, um alemão. Então nasceram 7 com essa consciência. Outro Gandhi. Os outros não falam porque são nomes desconhecidos. Não vai resolver nada para vocês. Mas esses são conhecidos, que vocês todos ouviram falar. São seres especiais. O que as religiões fizeram? Um lixão aí. O que os sistemas políticos fizeram? Um lixão. Então veja, Estados Unidos está em decadência total. O mundo em decadência total. Uma ONU. ONU é ridículo, gente. Como é que pode aceitar deixar os Estados Unidos como membro capital da ONU, tendo 11 mil bombas atômicas, capazes de destruir o mundo 80 vezes, e agora estão brigando com o Irã, que não pode ter tecnologia, com a Coreia, que não pode ter tecnologia, que o Brasil não pode ter tecnologia, quando eles têm potencial para destruir o mundo 11 mil vezes? Onde está? Veja que ignorância, gente. Eles que vão desmanchar essas bombas aí. Porque se não desmanchar, sabe o que vai fazer? Primeira profecia, vai explodir lá mesmo. Olha o que eu estou falando. É terrível. Quem vai explodir não é árabe, não é doido, não é louco, não. É americano. Mais louco que eles. Tu lembra do atentado de Oklahoma? Foi feito por eles mesmos. Ou vocês acham que atrás desse atentado das torres também não entraram americanos no processo? Lógico que entraram. Não brinquem com Maitreya. Maitreya não é amor. Maitreya é rigor. Ele é duro. Então, como ele é duro, aquelas coisas que Jesus conseguiu empurrar com a barriga, Maitreya não empurra. Se ele acha que é hora de dar um troco, que é hora de dar uma cacetada, que é hora de dar uma mexida, ele mexe, sem dó. Então ele é bem diferente de Jesus. Então é o Jesus que está aí? É, mas com uma consciência diferente. E é esse que o comando do rigor, que é o aspecto não só amor, mas é rigor principalmente, que vai comandar o ciclo desde segunda-feira agora até o dia 20 de março de 4006. São 2000 anos que ele vai comandar. Então está tudo aí.
E aí, quais são as profecias previstas para ocorrerem? Tem muitas. Tem profecias de todos os tipos. Então, o que vai determinar se vão acontecer e quais são as repercussões, quando, onde e como? Ele que determina. Só que ele, no momento, não está fazendo nada. Ele está de braços cruzados. Ele não decide nada. Mas ele delegou potencial para 2 pessoas. Então, Maitreya, essa figura que eu estou falando, tem um aspecto jovem. Porque ele nasceu nos Estados Unidos, é norte-americano, nasceu no dia 24 de fevereiro, que é o mesmo dia que nasceu Jesus também, que nasceu no último mês do ano, e dezembro não é o último mês do ano, é o 10º, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, janeiro 11, fevereiro 12. Então Jesus nasceu no dia 24 de fevereiro, como todos os avataras nascem nessa data. Isso é uma regra. Então o que acontece? Ele nasceu no dia 24 de fevereiro de 1949 e foi retirado. Depois, em 1951, voltou para ficar, mas não deu para ficar. Tinha tanta irradiação que ele nasceu em El Moro, nos Estados Unidos, no deserto do Novo México, numa fazenda chamada Chimarrón, a 100 milhas de distância, onde desenvolveram o baby, que jogaram a coisa mais nojenta que fizeram na face da Terra. Até hoje foi a explosão de Hiroshima e Nagasaki. Explosão no ar para matar, derreter, destruir toda aquela população de inocentes. Idosos, crianças, isso não vai ter volta? Isso não vai ter karma? Lógico que vai. Pensa que é fácil brincar com coisas divinas e coisas sagradas? Hirohito sabia de tudo, ele sabia que isso ia acontecer, mas ele falou, eu vou dar em holocausto, parte do meu povo vai morrer, mas em troca eu vou dominar o mundo tecnologicamente falando e financeiramente falando. E fez isso. Então transformou uma ilhota, com todo o respeito ao povo japonês, mas não deixa de ser uma ilhota principal com um conjunto de pequenas ilhas que não tem água, não tem matéria-prima, não tem bulufas, mas tem o quê? Tem gente que presta. Tem conhecimento e tem toda a vibração desse rei vivo, desse Deus vivo que foi Hirohito. E transformou esse país, pós-guerra, na potência que ele é hoje. Como é que pode, meu Deus do céu? Agora, eu olho para o Japão, que eu já estive lá várias vezes a trabalho. Olho para o Brasil, sabe qual é o sentimento que eu tenho? Vergonha. Falo, caramba, eles não têm nada e conseguem tudo. Aqui nós temos tudo, não conseguimos nada. Veja que vergonha. Não é uma vergonha, gente? Veja a riqueza que a gente tem. Não consegue nada. Eu falo, pelo amor, que é vergonhoso. Eles criaram isso. É um karma, então. Então existe um karma atômico devedor. Então depois eles não precisavam mais soltar bombas. O Japão já estava rendido. Hirohito já estava rendido. Para que soltaram? Para testar. Já que fizemos, vamos ver se funciona. Vamos ver quantos japoneses aí matam esses caras doidos aí que foram em Pearl Harbor jogar avião contra os barcos nossos. O que fizeram lá? Soltaram 2 bombas. Por que soltaram 2? Olha que coisa mais asquerosa. A gente tem que falar, senão a gente não sabe qual é a realidade. Porque eram tecnologias diferentes. A de Hiroshima era uma tecnologia, de Nagasaki outra tecnologia. Então era plutônio, a outra era outra tecnologia, para ver se as 2 matavam igual e se as 2 funcionavam igual. E funcionaram. Por incrível que pareça. Agora foram só o povo japonês, as famílias japonesas que sofreram? Não! Eles geraram um karma desgraçado, porque a Terra gira a 1.670 km por hora. Isso era incrível. E toda aquela poeira atômica, todo aquele material atômico se disseminou pelo mundo. Câncer sempre existiu na humanidade, só que era esporádico, pouquíssimo. Aí disseminou câncer. Então todos os parentes que vocês conhecem, pessoas que morreram de câncer, eles são culpados. Agora eu te pergunto, vai ter karma para eles? Vocês têm dúvida? Lógico que vai ter. Então, existe um karma terrível. E eles têm 11.000 bombas atômicas prontinhas para serem explodidas. Ou implodidas, que eles não sabem. Porque é simples, pega uma consciência dessa, poderosíssima, e se manifesta no meio deles, como é que acontece? Ele faz desgraça lá dentro com eles mesmos. Então, existem muitas profecias feias mesmo, relacionadas a erros do passado. Eu estou citando alguns que são óbvios que vocês vão observar à medida que acontecer. Mas só que Maitreya, eu falei, ele nasceu em 1949 e depois, quando tinha 2 anos, foi colocado na face da Terra, não tinha condição, foi retirado e ficou no sono paranirshipânico, onde não muda. Fica como que a mesma idade, sem mudar. Ele foi levado de lá dos Estados Unidos, de El Moro, para Yucatán, no México. Do Yucatán, no México, foi levado para um lugar no Brasil Central, na região do Roncador, e ficou em latência, guardadinho nessas regiões intransponíveis. O que aconteceu? Em 1989,
19, quantos anos passaram depois disso? Se nós falamos 1951 para 1989, 31. Então ficaram 31 anos dormindo. Mas foram acordados quando tinham 2 anos ainda, né? Só para vocês saberem que passaram esse tempo dormindo sem mudar. Tinham 2 anos de idade. Então em 1989 foram acordados com 2 anos de idade. Então aí nós estamos em 2005, 2006. Quantos anos eles têm? Passaram-se 16 anos, com mais 2, 18. Então, qual a idade de Maitreya, desse ser poderoso que eu falei para vocês? 18 anos. Jovem. Muito bonito. E é um aspecto duplo. Tem um homem e uma mulher. São iguaizinhos, muito parecidos. O nome oculto deles é Apanavadeva e Mitradeva. Então estão lá, 2 seres. Nome em português, Mário e Maria. Eles têm vários nomes, em várias línguas, em várias tradições, em vários idiomas. São 2 jovens. Só que eles não fazem nada agora. O negócio deles é observar. Simplesmente estão aí acompanhando os acontecimentos. Mas eles são cabeça. Mas tem 2 aspectos deles que estes é que estão fazendo as profecias acontecerem. Que nós vamos falar quem são. Eles nasceram no dia 10 de fevereiro de 1935. São 2 seres. Se eles nascerem em 1935, quantos anos eles tinham em 1951? 16 anos. Então, também eles não tinham condição de ficar com os outros 2, que eram crianças, com 2 anos. Então, quando eles tinham 16 anos, eram jovens, que têm a idade, né? 16 anos, também foram interiorizados. E foram tirados da Terra. E foram guardados também. E ficaram dormindo mais 16 anos. De 1989, foram acordados com 16 anos. Foram dormir com 16 anos, acordaram em 1989 com 16 anos. Passaram-se quantos anos? 16. Quantos anos eles têm? 32. 32 para 33. Então, tem 2 seres com 32 anos, 33 anos de idade, que representam a face externa de Maitreya. Um é um rigor tremendo. O nome dele é Akidorji. Ele é conhecido como Cavaleiro das Idades, na tradição iniciática. E o outro é Akigorji. Um é rigor e outro é amor. Um destrói e o outro constrói. Quem provoca toda a destruição, quem vai provocar todo esse processo, chama-se Akidorji, o Cavaleiro das Idades. E é ele que está com o comando da situação atual. Então ele pode fazer qualquer coisa acontecer a partir de agora, no momento que ele quiser, na intensidade que ele quiser. Ele que determina. E ele é adulto, né? Ele é muito experiente. É um ser assim que, a uma manifestação espiritual, ele usa um cavalo. Por que cavalo? Por que ele não vem de disco voador? Por que ele não vem de Mercedes-Benz, do maior carro aí? Ou seja, lá é um símbolo isso, é um padrão. Isso tudo é muito significativo. É um cavalo de 5 metros que ele tem. Não é um cavalinho, né? É um cavalão. E ele é enorme, ele é gigantesco. Quando é visto a visão espiritual. Sempre com uma capa vermelha, você não vê o rosto dele. Se você olhar o rosto dele e tirar a capa dele, vocês vão ver a coisa mais feia que vocês possam ter imaginado na vida. Então a face esquerda dele é a coisa mais horrível. Não existe coisa mais dantesca do que ele. E a face direita é a coisa mais linda, mais pura, mais maravilhosa que tem. Então ele é rigor. E ele é justo, ou ele manda bala, faz acontecer. Então chama-se Cavaleiro das Idades. Quem que provocou o atentado nas torres de Nova York de 11 de setembro de 2001? Ele. Ora, manda o Bush prendê-lo. Nunca, né? Então não tem como. Então veja, a precisão daquilo, vocês nunca pensaram como é que é possível aquele gigante, aquele absurdo, ter aquela precisão, porque se entrasse talvez em andares inferiores ou andares superiores, não iria acontecer aquilo. Então foi muito estranho, foi uma precisão incrível. Então o que acontece? Ele provoca essas loucuras e esses doidos fazem acontecer exatamente como tem que acontecer. E não foi terrível aquilo? Aquilo acabou com o domínio dos Estados Unidos. Acabou o ciclo americano ali. E passou para nós, para o Brasil. Então, a partir daí, acabou o ciclo norte-americano, efetivamente. E o comando da nova era é do Brasil. Queira ou não queira, pode chamar o consulado, pode chamar o Bush, pode mandar me prender. Não interessa, a realidade é essa. E é esse que determina e que vai fazer tudo acontecer. E esse não tem acordo. No Apocalipse, ele representa os 4 cavaleiros que saem. Por isso que tudo é simbólico, porque são cavaleiros mesmo. Então o que faz Jesus? Lembram no Apocalipse, aquela cena toda? Então vocês conhecem Jesus como ele é, Jesus ressurreto ou não? Ele é alto, bonito, grande, ele tem um talar branco que vai até os calcanhares, ele tem pés de bronze pegando fogo, tem um cinto dourado que vai do umbigo até o peito, tem olhos que saem luz dos seus olhos, e ele é todo luz, você não vê o rosto dele. É o Jesus transfigurado, é a consciência, é o Jesus anjo maior, e os cabelos
olhos todo esbranquiçados, segurando estrelas numa mão, segurando o livro da vida na outra, que é o Kamapa, livro dos desígnios humanos, que é o livro dos julgamentos. E o que vai determinar o julgamento que eu vou falar agora, os acontecimentos, é exatamente esse livro. E ele é o único que pode abrir os selos. Então ele tira o primeiro selo, o que que sai? O cavaleiro branco do domínio. Tira o segundo selo, o cavaleiro vermelho da guerra. Abre o terceiro, o negro da fome. O quarto, o amarelo da peste. Então nascem esses cavaleiros. E Akidorji representa os 4 cavaleiros. São as 4 expressões dele. Então como é que ele atua? Como é que ele castiga a humanidade? Pelo domínio, pela guerra, pela fome e pela peste. Quem que provoca o domínio no mundo? Quem mais? Os Estados Unidos já ganhou todo, não precisa nem falar muito, né? Quem mais que provoca domínio? Inglaterra. Dominou, explorou Portugal, dominou, explorou Espanha, dominou, explorou. E quantos que tem a Rússia? Também dominou, explorou. A China dominou, explorou. Então muitos, França, ele vai castigar aspectos do domínio. Então, vocês começam a já ter previsões em quem exacerba no domínio. E quem é o maior dono do domínio hoje? Estados Unidos. É domínio, sim, Israel, exatamente Israel. É defendido pelos Estados Unidos, etc. Então é o domínio. Então aqueles que têm o domínio financeiro, domínio de mercado, domínio e que gera pobreza, miséria, desgraças, esses vão ser castigados feios, sem dó, sem complacência nenhuma. Ficou claro? Segundo, quem provoca a guerra? Quem que provoca a guerra? Brasil provoca a guerra? Fizemos contra o Paraguai, perdoamos tudo, é pizza, hoje a gente lá, né? Não tem nada. Então, quem que provoca a guerra aí? Vai lá, tá vendo? Vocês começam já a mais ou menos ter ideia. Inglaterra, são super belicosos, a França, tá as guerras. Então quem é o que hoje provocou? Quem que é ávido pra guerra, não aguenta ficar sem guerra? Então, aí, domínio já tá lá, primeira paulada. Guerra, segunda paulada. Terceira, quem que desenvolve e provoca fome no mundo? Vocês vão ver. E quem provoca doenças e pestes no mundo? Você sabe que grande parte das pestes são provocadas. AIDS saiu de laboratório, saiu, isso foi colocado na África. Veja o que fizeram com a África. Que calhordice que fizeram. Então tem um monte de doenças que colocam lá, ébola e etc. Pesquisas. Então própria peste também. Então veja, são gente que provoca isso. E em decorrência vem as disseminações disso. Então o que nós temos hoje? Domínio? Temos domínio. Esse domínio vai acabar, vai quebrar, não pode ter domínio. O único que domina aqui é Maitreya, mais ninguém. Dominou ele, pau na máquina. E quem é que vai dar o pau na máquina? Akidorji. Então ele vai atacar quem está dominando o mundo. Brasil domina o mundo? No futebol. Mas ele torce também para o Brasil, né? Então não tem problema. Né? Brasil domina o mundo? No carnaval. Fantasia, cachaça, samba. Aí também não tem problema. Ó, começa a olhar. Domínio. Guerra, fome e peste. Então quem provoca isso são os escolhidos dele. Né? E os cataclismos, tudo que vai acontecer são mais ou menos direcionados. Mas eu domino tecnologia, mas é por capacidade, é por merecimento, não tem nada a ver. Eu domino o mercado, domino exportação, mas sem usar regras ruins. Eu estou dentro de um processo de competição, é diferente. O cenário é esse. Os motivos são esses. E o que eles fazem para acontecer agora? Usam de tudo. Aí vem a famosa terceira profecia de Fátima, que a gente sempre fala. Terceira profecia, que a gente fala quantos anos dessa profecia, sem especificar propriamente como profecia de Fátima, mas como visão freiral. Porque todas as freiras, parece que teve uma disseminação. Todas as freiras de todas as ordens, de todas as linhas religiosas tiveram as mesmas visões. Então o que elas viam, essas freiras? Elas viam fogos, elas viam explosões dentro dos mares, e dessas explosões dentro dos mares saindo uma quantidade absurda de fuligem, de fogo, de enxofre, de fumaça indo para o céu, os pássaros queimando, todos os mares, intoxicando depois também o ar, e toda essa quantidade enorme de vapor, onde vai queima. Quem respira morre nesse vapor, né? Tão alta temperatura e de tanta toxicidade que vem nesses vapores. E depois tudo isso cria uma camada muito escura
muito pesada na atmosfera, onde essas freiras diziam que a gente não poderia ver sequer o sol. Então a gente ficava sem ver o sol. A terra ficava escura, a terra esfriava. E essa alta temperatura desse vapor criava uma estufa insuportável, matando a vegetação, matando as plantas, matando as pessoas debaixo daquela escuridão toda. E depois, então, toda aquela água, à medida que esfriava, mudava muito a temperatura, esfriava muito, tudo isso congelava, tudo isso virava gelo e caíam pedras enormes de gelo sobre as cidades, sobre as pessoas, sobre tudo. E depois, então, aquelas torrentes de água sem parar com verdadeiras trombas d'água. Então isso que as freiras do mundo inteiro viram. Há quanto tempo essas freiras estão vendo isso? Há 40 anos. Então foi bem depois da profecia de Fátima. A gente sabe que essa terceira profecia de Fátima é muito ligada a essas visões das próprias freiras, que uma delas até se tornou freira, como você sabe. Então qual é o grande acontecimento que tem? Existe um anjo, a gente chama anjo da terra. E esse anjo da terra é uma espécie de anjo de justiça. E ele tem duas pernas muito grandes, são verdadeiras colunas de fogo. E essas colunas de fogo vocês leem Apocalipse. Se vocês lerem Apocalipse, tudo que eu vou falar está dentro do Apocalipse. Ou nesse trecho, ou naquele outro, etc. Porque Apocalipse não quer dizer cataclismo, não quer dizer destruição, quer dizer revelação. Então são coisas que vão acontecer. Então esse anjo, ele está de costa para o Brasil, ele está com o pé esquerdo apoiado com uma coluna de fogo em cima de uma besta. E é uma besta querendo chacoalhar. Mas ela chia. E onde está essa besta? Está em Jerusalém, na região de Jerusalém, na região dos conflitos. Então essa besta está lá. É uma besta que tem 2 chifres, tem aspecto humano, ele é forte, grande, mas é uma bestinha perto das outras bestas. Então é uma besta que vai interferir nos acontecimentos humanos. E a outra perna dele está em cima de uma outra besta, enorme, gigantesca. Você já ouviu a descrição do tifão? É horrível. Um ser cuja cabeça toca o firmamento, cuja mão esquerda toca o oriente, a mão direita o ocidente, escamado de serpente do umbigo aos pés, cuspindo fogos pelos olhos com chifres. Só que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E essa besta está nas águas. Então, a maior destruição de onde virá? Das águas. Existem 2 destruições pelo fogo, que são as profecias para início de Aquário. Fogo e água. Então, sempre foi assim em toda a história da humanidade. E água e fogo são o quê? Serve para quê? Não é para esterilizar? Então, são os limpadores kármicos da própria sociedade. Água e fogo. Esta besta que ele está com o pé direito em cima, ele está apoiado assim, ele está torto, né? E olhando. Ele olha muito para o lado esquerdo, o hemisfério norte. Ele fica só assim. E olha muito para o Oriente Médio. Olha um pouco para frente ali, olha muito naquela região da China, região da Índia, fica olhando ali toda aquela região do Irã, da Turquia, Oriente Médio, olha muito e olha muito para o lado esquerdo, segurando as 2 bestas. Então isso são forças do bem e do mal. Quem que desequilibra isso? Aqui Dorje. Então ele manda, pronto, obedece na hora. Então, sem mais nem menos, independentemente de horário, é livre arbítrio dele. Ele fala, chacoalha. E ele chacoalha, dá uma pisada. É o que acontece e tal. Aí nós temos as fossas abissinais. São montanhas inversas, que são verdadeiras fossas muito profundas. E nessas fossas profundas, o que acontece? Uma pressão de água muito grande. Porque você imagina 1 metro quadrado e toda a água em 1 metro quadrado acima, até lá na superfície, 11 mil metros, 10 mil metros. O peso, a pressão que isso exerce numa rachadura, numa abertura que tem lá embaixo, numa fossa. Altíssima pressão. E o que acontece então? O que tem debaixo dessa região? Nós temos magma, ou terra fundida, níquel fundido com magma, ou todo o material em altíssima temperatura. Então, se abrir aquela racha, o que acontece? Dá uma chacoalhada, toda essa profusão de material em altíssima temperatura, altíssima pressão, daquele esguicho de energia violento de material em altíssima temperatura que atravessa tudo isso com gases, intoxica tudo, e tudo isso sobe até lá para cima, para o céu. Isso faz até mudanças geológicas. Então, qual é a profecia? Que essas fossas vão começar a ser abertas. E sendo abertas, o que vai sair? Grande profusão, grande quantidade de água, junto com gases tóxicos, junto com materiais em alta temperatura do mar.
São vulcões submarinos. E esses vulcões submarinos é que vão fazer sair todos esses gases, toda essa poluição, todo esse material, todo esse vapor. E essa água vaporizada vai para onde? Para a atmosfera. E tudo que sobe, desce. Aí vai chegar um momento que essa água vai esfriar. Aí o sol vai estar coberto com tanta poeira, com tanta sujidade que vai estar junto, e as temperaturas vão baixar. A temperatura baixando, o que você vai ver? Um declínio da temperatura. Então, se você não tem sol, a temperatura baixa imediatamente. É só tirar o sol, baixa a temperatura. Então, tudo aquilo que sai com uma grande carga térmica negativa vai voltar a ser precipitado. Então, aí vem os dilúvios. Aí vem o derretimento dos polos, que isso tudo vai ser consequência. Aí, derretimento dos polos vai fazer desaparecer cidades a nível do mar. Isso é evidente. Toda essa água, toda essa energia que sai provoca o quê? Ondas cíclicas, que para onde elas forem direcionadas, aí destrói tudo que tiver lá na frente. Até que altura? Existem proporções de ondas até 500 metros de altura. Quem que vai aguentar uma onda de 500 metros de altura? É terrível, gente. Então nós estamos aqui a quantos metros? 800 metros. Então, caramba, uma onda de 500 metros, mas é onde ela nasce. Então, mas até chegar ela vai diminuindo. Mas mesmo assim ela vai chegar numa altura muito grande. Esse tsunami que aconteceu recentemente, que vocês acompanharam, cujo número de mortos totais chegou a 330 mil, coisa terrível, foi uma onda só. Uma onda só. Aquela onda foi, né? E a onda onde ela foi, já viu o que ela fez. Às vezes foram 2 ondas, não chegaram a 3, 1 ou 2. Imagina uma sequência de ondas, então a desgraça que faz. Mas caramba, por que Deus é tão maldoso assim? Não, Deus não é maldoso, ele usa o que o homem tem para poder castigar. Onde está a maior parte da população da Terra? Está nas montanhas? Não, é minoria, gente. Está na orla marítima, está no litoral. Onde estão as maiores cidades nossas? Rio de Janeiro, o Nordeste inteiro, ou está ao nível do mar, ou está ao nível dos rios. Então toda a nossa costa tem as capitais. Bahia tem um pouquinho de acidente, mas Bahia também está ao nível do mar. Depois nós temos que mais aqui? Rio Grande do Sul, nós temos aqui todo o sul, Santa Catarina, que é uma ilha até. Aí, qual é a maior cidade do mundo? Primeira cidade maior do mundo, Nova York, nível do mar. Ali não tem nem montanha. Essa é mais fácil de ser arrebentada. Veja a fragilidade desse povo que tanto orgulho não enxerga uma realidade dessa. E brinco com a natureza como eles brincam, brinco com os povos como eles brincam. Não tem ideia do que é o castigo. É terrível. Por exemplo, o Japão tem no núcleo, tem montanhas, a Grande Fuji, bonito, até neves praticamente eternas, sempre tem neve, mas a grande parte das ilhas são nível do mar. Veja a Índia, meu Deus do céu, 800, quase 1 bilhão de habitantes, onde que eles estão? A maioria, nível do mar. Se pegar Nova Delhi, Mumbai, antigo Bombay, pegando todas as grandes capitais, tudo nível do mar. A Austrália, está tudo fora, nível do mar. A Europa, onde está Portugal? Portugal está na beira do rio, na beira do oceano, é nível do mar também. Se bem que lá tem montanhas. Inglaterra, a França, a Itália. A Itália é a bota inteira, nível do mar. Todas as cidades do mundo inteiro. Tem, da África. Bom, então vamos mudar, tirar todo mundo do mar e levar todo mundo para o Planalto. Não existe. Não cabe, não tem como, é impossível, não tem como mudar. Vocês entendem que é reversível? É reversível. Então nós estamos na mão dele. Onde ele decidir que manda petardo, lá vai e fica quieto ainda, dê graças a Deus. Então é complicado. Não tem como fugir. Ah, mas vamos para o Planalto Central brasileiro. Bom, aí é outro problema. Aí a gente escapa de um e entra para o outro. Porque aí também tem terremotos, aí também tem vulcões. Nada muda, terremoto vai ser generalizado. Então os terremotos acontecem na Terra, que representa um quarto da superfície do planeta, e 3/4 que representam água, mar. Então, a maioria está no mar. Então, a possibilidade de tsunamis é de 3/1 em relação a terremotos. É muito maior. E sempre teve tsunami, não é novidade, não. A gente sempre falou dos tsunamis. Eu sou o que mais falou de tsunamis até hoje. Só que nunca tinha, durante o tempo que eu falei, vários anos, mais de 20 anos, ou quase 20 anos, recentemente que tivemos um bem expressivo. Então, o anjo está ali, as forças estão lá, quem manda está lá, não tem mais que empurrar com a barriga, ele dá a hora que ele quer, acha que pode, tem que diminuir, vão diminuir, tem que mexer, vão mexer, e ele vai. Então está na mão de uma consciência só. Essa consciência chama-se Akidosh. E ele não tem complacência. Só que ele tem objetivos. Ele não faz a coisa na louca. Quais os critérios que ele segue? Domínio, guerra, fome e peste.
Então ele julga por isso que chamam os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os 4 temas. Então o Brasil tem alguma coisa a ver com o domínio? Não. Que mais? Alguma coisa a ver com a guerra? Não. Com a peste? Com a fome? Não. E além do mais, Brasil foi escolhido para ser o líder do terceiro milênio. Com essa pizza aí do Senado, com Valério Duto, com tudo mais, apesar disso nós somos escolhidos. Então existe uma proteção muito grande para o Brasil. Não só para o Brasil, como para a América do Sul. Parte da América do Sul vai entrar pelo cano. Vai sofrer muito, mas em geral o Brasil está protegido. Tem salvo certas regiões do Brasil, como no Nordeste, certas regiões no Sul, certas regiões próximas ao Rio de Janeiro, que está sendo empurrado com a barriga já há muito tempo. Então tem regiões aí que vão acontecer. Depois a gente vai falar sobre o nosso posicionamento a respeito, né? Então, o Brasil está protegido. Determinados países que estão dentro de um padrão de lei, mesmo que estejam a nível do mar, também serão protegidos. Se eles tiverem que ser protegidos, eles serão. O tsunami não vai chegar neles. Então tudo é feito com consciência, tudo é feito com determinação. Mas tem um povo fanático que é terrível também, fanático religioso, totalmente fora do contexto evolutivo, que é o povo hindu. Esse vai sofrer muito. Porque todo mundo fala Índia é sagrada, tudo na Índia é sagrado, que nada, é tudo fanático ali. Ali é pouco de sagrado tem. Se a gente for olhar a verdadeira da Índia, o que tem lá é fanatismo, né? O que tem lá é exploração, é uma pobreza, esgoto aberto. Olha, é asqueroso você ver a condição da vida da massa, grande massa hindu das grandes cidades. Não tem condição, aquilo não é vida, isso não serve. Deus detesta a miséria. Deus detesta a pobreza, e ele ataca a pobreza, ele ataca a miséria. Quem é que sofre nas enchentes? Quem é que sofre em qualquer situação? São sempre os pobres, gente. Então a pobreza é atributo da igreja, e a igreja, na maior parte dos seus papas, foram anticristos. É duro falar isso, mas que papa que manda queimar a gente viva, como eles mandaram na Inquisição, contrariando o 5º mandamento? Isso é papa ou é demônio? É Deus ou demônio que está lá no comando? Lógico que é demônio. Orgias e etc. Às vezes a gente fala religião e não quer encarar. Tem que encarar. Então hoje não vale mais nada. Não vale religiões, não vale sistema político, não vale mais nada. Tudo está apagado e agora vamos começar a construir um mundo novo. E esse mundo novo quem vai construir é Maitreya. Então ficou claro dessa profecia o que pode acontecer? Então existe uma previsão que 1/3 da abóbora celeste vai estar coberta por estes gases, por esta situação. Então uma região do planeta vai sofrer muito. Vai ser praticamente dizimada a vida nessa região. Aqueles que têm que ser protegidos ou serão, e aqueles que não serão, não serão. Não tem conversa. Então, fora esta profecia também, que aí vem a chuva de granizos, que a Bíblia fala, que são pedras de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, que são pedras de gelo, que destroem cidades, carros, populações, pessoas, plantações, acabam com tudo, dizimam tudo. Aí tem os dilúvios, tem o degelo dos polos que está acontecendo de uma maneira intensa. Aí existe o abrasamento. Nunca vamos sentir tanto calor quanto o momento atual. Vocês estão sentindo que o calor é diferente? Quando a gente toma um solzinho, a gente sente que parece que estão jogando óleo fervente lá no sol. E queima mesmo, queima. Ele está aqui, abrasando muito. Então o sol vai abrasar com muito mais intensidade. Não vamos aguentar o sol. O calor vai ser insuportável cada vez mais. E o calor insuportável o que faz? Derrete os gelos, derrete os polos, derrete a água, evapora a água. Então veja a superfície de água com esse sol abrasante. Para onde vai essa água? Vocês não estão percebendo que cada vez a chuva é mais intensa, mais forte, mais destruidora? E vai ser cada vez pior daqui para frente, até entrar no equilíbrio. Então as chuvas vão ser torrenciais, inundações vão ser torrenciais. Então o que nós vamos ter inundação? E os rios não estão só ao nível do mar, os rios já vêm das montanhas. Então a gente vai ter inundações nas montanhas. Então nós vamos ter muito problema com inundações, cada vez piores. Chuvas torrenciais cada vez piores. As hierarquias estão mudando o eixo da Terra, que o eixo da Terra é a consequência física desse pisar, desse anjo que a gente fala. Então a Terra tem vários movimentos. Então a Terra, o eixo da Terra, ele é inclinado de 23 graus e 27 minutos. É como, por exemplo, uma porta-estandarte segurando a bandeira. Já viram na escola de samba? Já viram a mulher que segura a bandeira? Ela fica rodando o peão assim e forma o quê? Forma um cone com a bandeira. Então a Terra gira num cone. Mas em vez de ser cone, às vezes ele dá uma caída e uma subida. Uma caída e uma subida, formando cone. E nós estamos numa caída. Então a Terra está cambando, ela está mudando. E isso faz com que a velocidade dos ventos sejam piores. Isso provoca o quê? Tufões.
tufões. E onde os tufões ocorrem? Mais no hemisfério norte. Porque a Terra é inclinada. Então, se a Terra é inclinada e ela está girando assim, a parte que está inclinada tem velocidade maior do que a parte de baixo. Então, no hemisfério norte, a velocidade é maior do que no hemisfério sul. Então, isso provoca efeito Coriolis, que a gente chama. Então, são correntes que giram do Equador para o Polo Norte. E levam, então, os tufões, esses movimentos, esses giros para o hemisfério norte. E com mais fraqueza do Equador para o hemisfério sul. Então, se eu for saindo na praia, em Santos, e vou nadando, eu vou para o norte ou eu vou para o sul? Eu vou para o sul. Então, às vezes a gente não entende por que sempre nada vai sempre para baixo e não vai lá para cima. A não ser que tenha uma maré diferente no momento. Mas normalmente é o efeito das correntes. Então as correntes vão para o sul, porque a Terra é uma esfera. Então do Equador para baixo leva para o sul, escorrega para o sul. Do Equador para cima, escorrega para cima. E a velocidade de cima é maior. Então nós teremos tufões os piores possíveis, sequenciais. São tufões que nascem um atrás dos outros. O que vocês viram é fichinha. Tornados sequenciais. Tornado, ninguém falava em tornado. Mas nós falamos que íamos ter tornados sequenciais terríveis. E aconteceram, 2 sequências. Ou seja, sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos? Com toda a riqueza dele, eles não vão ter dinheiro para pagar as desgraças e os cataclismos dele. E o Big One está ali, está quase soltando a franga. E o Big One pega a falha de St. Andrews, que tende a dividir grandes cidades como Los Angeles, São Francisco, San Diego e toda aquela costa que a gente chama costa oeste dos Estados Unidos. Os mapas dos futurólogos, os mapas dos iniciados já não mostram mais essa região. Apagada, já não existe mais. Então imagina se acontecer algo disso lá. Tem terremotos terríveis para acontecer. Tem cataclismos terríveis para acontecer. Aí você fala, bom, mas eu vou sair da praia, eu vou mudar para a montanha, vou lá para o Roncador, Brasil Central. Tudo bem, muda. E daí você escapa da coisa? Não. E a peste? Não está percebendo que a peste está aí? Está prontinha. Só falta o quê? Só falta migrar para o homem. Já está migrando. Então nós tivemos um cientista maluco, espanhol, que fez uma experiência com sapos. O sapo tem um processo bacteriológico que é terrível. Onde você enterra o sapo, tem vida durante 10, 15, 20 anos. O ser humano não, qualquer animal não, qualquer ser, mas o sapo, o batráquio tem. Por isso que ela é usado na macumba. Então se você focar a macumba na decomposição ou na vida, enquanto tiver vida, e amarrar na vida da decomposição, da sujidade, da desgraça do sapo, então, aí na praga do sapo, então 10, 15, 20 anos tem. E ele fez essa inoculação. E nessa inoculação ele criou anticorpos, porque ele desenvolveu o processo. Ele estava estudando uma farmacopeia inca, onde 5 remédios curavam todas as doenças, fez inoculação, né, em sapo, justo em sapo. E aí gerou todo um processo de vírus, todo um processo bacteriológico incontrolável. Começaram a morrer pessoas, todo mundo. Isso aconteceu, foi um espanhol que fez isso. Nessa região, então, morreu todo mundo, Andaluzia. E aí o que aconteceu? Passou para o frango, passou para as aves. Na época era muito difícil, não tinha nem aviação. A gente vinha para cá de navio, que demorava 3, 4 meses, 2 meses. Mas o pássaro não, o pássaro manda bala, voa rápido. Pelos pássaros, a gripe espanhola, que vocês conhecem, se espalhou para o mundo inteiro e foi terrível. E o que nós temos hoje aqui? A gripe espanhola de volta. Só que é uma espanhola não espanhola. É uma outra gripe, mas, que a gente chama asiática agora, que não é espanhola. Essa não toca castanhola. Essa vem lá da China. Então é bem diferente essa gripe aí. Então ela está aí, pronta para acontecer. Aí muito bem, eu vou sair da praia. Escapei do tsunami. E quem vai escapar da peste? Se ele mandar peste, fala peste, pegue! E como é que fica? Aí a peste. Aí eu posso estar em cima do Everest. Nenhum tsunami vai me atingir. Mas aí um passarinho posa no meu ombro. Eu já fui para... Oi, pai periquitinho. Piu, 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 piu. Pronto, já fui para o espaço. Então veja, aí vem a peste. Então nós teremos muitas pestes. Tem uma peste no fígado que é terrível. Ela consome o fígado das pessoas, acaba com o fígado das pessoas em formas de hepatites incontroláveis. Está aí prontinha para ser disseminada para a humanidade. E essa é terrível. Você pega em qualquer lugar, em qualquer meio. Gripe aviária você pega respirando. É só respirar que pega gripe aviária. Essa hepatite, qualquer lugar, comendo qualquer coisa, tendo contato com qualquer pessoa, conversando com qualquer pessoa. Então veja, nós temos uma sequência de pestes terríveis.
para acontecer. Qual que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Mas caramba, você está assustando a gente? Não, eu estou dizendo as possibilidades, é o que está aí, né? Para o início de Aquário. Isso é o resto que Jesus falou, eu não quero isso comigo, jogou para o outro, falou, deixa que o meu negócio é esse, deixa que eu chuto, que eu faço isso, né? Então temos as pestes. Então o que adianta eu fugir do litoral? Adianta alguma coisa? Aí tem a peste que me pega do outro lado. Aí existe um país que vai provocar a guerra mundial. Esse país chama-se China. Então, China vai provocar uma guerra mundial. Já está previsto, queira ou não queira, vai ter a guerra que eles vão provocar. E quando o chinês marchar no Oriente Médio, sai de baixo. A coisa está feia. A coisa está feia. Então, as profecias dos seres mais sagrados falam do chinês marchando sobre o rio Eufrates, rio seco. E marchando sobre o Eufrates, e quando estiverem marchando sobre o Eufrates em direção ao Oriente Médio, aí vocês vão ver o que é guerra. Aí vem a guerra. E com a guerra o que vem? Fome. A peste está aí. Então veja quanta coisa ruim tem para acontecer. Tem uma guerra terrível. Ligados a essa guerra, que possam desencadear essa guerra, quem são? Irã. O que vocês estão ouvindo na mídia? Irã. Eu estou ouvindo do Irã há 20 anos que eu ouço a profecia do Irã. Terrível. Não mexo com o Irã. Irã não é Saddam Hussein. Irã não é um povo qualquer. E se não conhece o que é um iraniano, ele é terrível. Eles têm um potencial tremendo. E o chinês sai de baixo. A China é jogo duro. Então tem uma guerra envolvendo China, que quando vocês verem chinês no Oriente Médio, olha, procurem se proteger, porque a coisa já foi, viu? Então é a grande profecia. E essa vai acontecer. Essa é imutável, praticamente imutável. E aí vem os hebreus e os árabes. Enquanto eles não forem irmãos, o que Jesus falou? O próprio Jesus já falou no ciclo dele. Não sobrará pedra sobre pedra. Né? E eles estão sendo irmãos? Não. Então, aí tem mais um problema, que são os árabes e os hebreus. Qual é um povo que tem um castigo tremendo? Até hoje só foi perseguido. Por que foi perseguido? Porque não misturou os seus valores, não miscigenou o seu sangue com os outros povos, que é o povo hebreu. É o grande castigo dele. Né? Então ele foi levado a cativeiro para miscigenação, e não miscigenou mesmo nos cativeiros. Então, eles têm um karma muito grande, que é um karma racial muito grande. Então eles são muito egoístas, eles escondem as coisas. Os domínios, eles fazem as reservas de mercados, então eles dominam tudo aquilo que realmente agrega e gera valor para todo o processo evolutivo, gerando pobreza na maioria dos países. Então isso é um karma pesado. Aí tem este aspecto também para vocês ponderarem. O tsunami, todo esse processo ficou claro para vocês, como é que funciona. Ficou claro também das pestes. Então o que adianta ir para uma montanha, onde a peste pode se originar através de lá mesmo? Aí vem o quê? Outra coisa que está previsto acontecer, que é envenenamento das águas. Esse é terrível. Então imagine o envenenamento das águas. Aí vem envenenamento de águas. Muitas águas vão ser envenenadas. E onde estão os maiores reservatórios de água? No Brasil. Nós estamos protegidos. Então nós vamos vender água para o mundo inteiro, gente. Aí vai ser uma beleza. Águas subterrâneas. Onde tem maior reservatório de água também? No Iraque. Debaixo do petróleo tem água. Aí Deus falava para Abraão, Abraão, homem, essa é a melhor terra do mundo. Deus, você está louco. Isso é areia, olha aqui, que mais rica, isso não é. Burro, Deus falava, é a terra mais rica do mundo. Porque Deus enxergava o que tinha debaixo. Abraão não, só via areia. E saiu de lá. Saiu de lá, mas o árabe ficou, tornou-se dono daquela região. E agora eles querem para eles. Acho que é direito deles, depois de 8.000 anos. Então eles querem de volta. E como é que fica? Não é mais deles? Depois de 8.000 anos, 5.000 anos, vai querer o quê? E lá debaixo do petróleo tem o reservatório de água mais pura do mundo. É a região mais rica do mundo, é a região do Iraque, da Arábia Saudita e de toda aquela região dos desertos de onde vem o petróleo. Que mais que tem de profecias? Existem corpos celestes que estão vindo diretamente contra a Terra. Hoje nós vamos soltar tudo aqui, pelo menos. Depois nós vamos dar a boa notícia. Então também tem corpos celestes que vão aparecer de repente e que vão se chocar contra o planeta. Então imagina, por exemplo, quer ver só? Lembram de um cometa que explodiu e que depois os seus 22 pedaços caíram em Júpiter? Lembra desse? Um cometa que explodiu e depois 22 pedaços caíram em Júpiter. Júpiter é 1.400 vezes maior do que a Terra, em volume. Se esse pedaço que caiu, um dos pedaços que caiu em Júpiter tivesse caído na Terra, ele teria acabado com a Terra. Não existiria mais Terra.
porque o tamanho dele ia provocar, né, uma explosão na Terra que não sobraria mais terra nenhuma. Então veja, existem corpos celestes previstos para cair. Então o que adianta estar na montanha também? Onde que ele vai cair? A probabilidade é que caia na água, tem mais água do que terra, mas pode cair em qualquer lugar, concorda? Bom, aí os envenenamentos, tá aí. Nós temos países que estão fritos, esfarinatos. E temos países que são abençoados. Vocês moram em que país hoje? Abençoado, né? É lógico, né? E bonito de natureza, que beleza, tem carnaval, tem carnaval. Então veja, aí tem todos esses aspectos. Então veja, são muitos fatores que estão acontecendo. E a gente vai ser pego de calça curta onde estiver. O que adianta ficar preocupado, gente? Adianta? O que adianta ficar estressado? Adianta? Se vocês soubessem que o mundo ia acabar amanhã, o que vocês fariam? Ia comprar um churrasco, uma picanha mais gostosa, um barril de chopp, ia ficar lá vendo o mundo acabar, pô. Olha o quê? Vou mudar? Pelo menos eu vou morrer comendo a última picanha da minha vida, né? E tomar aquele barril até estourar o umbigo. Então veja, o cenário é esse daí, tem muita coisa para acontecer. As coisas vão acontecer em cima do próprio valor humano, em cima dos acontecimentos, mas estão na mão dele já, ele que decide. Então hoje não tem mais alternativa. Nós estamos na iminência de acontecer coisas graves. Novos tsunamis, novos terremotos, novas encrencas muito mais fortes do que já aconteceram. Está aí para acontecer. Depende dele só, porque nós já estamos em Aquário. E no início de Aquário, essas profecias vão ter que serem consolidadas. E o bem já está trabalhando, o bem já está crescendo, o bem já está começando. Mas caramba, por que eu vou me estressar com cataclismo, etc? Vou assistir, vou ver, vou me interessar para onde estão indo. Mas mais ou menos vocês já sentiram para onde vão os acontecimentos ou não? O que fazer? O que pensar? Nada. Então, o que adianta? Eu tenho casa no mar, vou vender. Depois do tsunami, o que tentaram vender de propriedades na orla marítima foi um absurdo, né? Vocês perceberam isso? Quem ia na Cidade Oceã, quem ia aí na Praia Grande, era o momento de fazer negócio. Mas aí tem que vender para ver tsunami mesmo. A gente não tem que se preocupar com isso. Porque as coisas vão acontecer de uma forma generalizada. Então acontece na montanha, acontece na peste, acontece na guerra, acontece na fome, na doença, nas pragas. Então não tem o que fazer no envenenamento. Fora isso, que a divindade faz. Existem aqueles que são contrários a divindades que são independentes, que esses são complicados. Aí são restos de karmas negativos, terroristas. Aí tem os ataques terroristas que não são planejados. Aquele ataque de Nova York, sim, ele foi bem planejado. Tanto é que esse nunca ninguém vai descobrir quem fez, porque é poderosíssimo quem fez. Mas os outros não. Aí tem ataques terroristas que, de repente, vão acontecer em profusão. E tudo isso está previsto. Então veja quantas coisas, quantas possibilidades estão aí para acontecer. Agora vamos falar do bom. Bom, Brasil. Então veja, o Brasil é terra sagrada. Aqui temos água, aqui nós temos natureza, aqui nós temos plantio, temos tecnologia. Existem previsões incríveis para o Brasil. Todos chegaram a uma mesma conclusão, que o Brasil vai alimentar o mundo. O Brasil vai dar água para o mundo. E o Brasil vai dar as ordens evolutivas para o mundo. Não é à toa que nós temos o lema de ordem e progresso na nossa bandeira. Nós vamos colocar ordem, não no Brasil, no mundo. Vamos colocar progresso, não no Brasil, no mundo. É lógico, é evidente que não é com essa trempa que aí está. E talvez nem com a outra que vai vir. Porque aí tem que ter uma mudança muito grande, uma mudança conceitual. Mas o Brasil vai ter dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, o maior número de gênios. Hoje são chineses, porque tudo na China é maior. É lógico, é a língua mais falada, é o povo que tem mais gênios, o povo que tem mais cantores, mais esportistas, tem de tudo, porque com uma população de 1 bilhão e 300 milhões, ganha tudo, de todo mundo. Mas o Brasil vai ganhar não por isso, mas pela qualidade, pela essência. Então todos os mestres vão nascer no Brasil. O Brasil, sob todos os aspectos, está protegido. Aconteça o que acontecer, tsunami vem, aí vem o Ronaldinho, tá,
paf, joga o tsunami pro outro lado lá. O anjo Ronaldinho, que só tá ali, só segurando as pipocas chegando aí, pipoca chegando. Então, a gente vai ter consequências? Vamos ter, lógico que vamos, porque são consequências mundiais, mas o Brasil está protegido. Então, a terra brasileira é terra sagrada. E aqueles que vieram para cá e que adotaram, nós estamos aqui por obrigação, quem é brasileiro. Mas o que eu tenho de brasileiro? O único brasileiro que eu conheço são os chavantes, são os verdadeiros índios, eles são brasileiros. Nós não somos. Eu tenho meu sangue português, tenho sangue italiano, né? Sangue nosso tem misturas. Então a gente tem outras origens, mas eu estou aqui, sou brasileiro. E aqueles que escolheram o Brasil como pátria da oportunidade para os seus negócios, também é super importante. Então nós aqui vamos mudar o mundo. Então o Brasil está protegido em todos os aspectos. Aconteça o que acontecer no mundo, existe uma proteção do senhor Melquisedeque voltada especialmente ao Brasil. Então o Brasil vai ser protegido. Vamos tomar na lomba, vamos apanhar, vamos tomar umas chicotadas, mas vai ser muito pouco perto do que o mundo vai tomar. Então a Europa, esqueçam. Estados Unidos, esqueçam. Aquela parte que a gente chama da Índia vai crescer muito durante um grande período, a China também, mas depois vai ter uma destruição muito grande, principalmente na Índia. A África, que me perguntaram, vai ser o sucesso do sucesso. Então, todo o futuro está na África. Está na África e na América do Sul. A África vai dar sequência ao Brasil. E vai ter uma ligação muito grande entre os povos da América do Sul, principalmente África e Brasil. Então, nós faremos um grande comando mundial. Então, imagina a África dominando o mundo. Não é coisa bonita? Não é coisa maravilhosa? É o momento, chegou o momento. Oh, caramba, mas demorou. Né? Então veja, por pior que sejam as situações, não se assustem. Aquele último tsunami foi onde? O último atentado foi onde? O último tufão foi onde? Vão vendo, a coisa tá tudo passando lá por cima, gente. E nós aqui estamos numa boa. Existe alguma coisa de karma lá no sul, lá no nordeste, no Rio de Janeiro, mas perto do resto é fichinha. Então vamos enfrentá-los. Então o Brasil vai sustentar o mundo, o Brasil vai dar as novas regras para o mundo. E de todas as profecias e de tudo que vai acontecer para o início de Aquário, essa é maior. É a grande profecia para o Brasil. Não só o Brasil, América do Sul. Então nós temos que aprender a amar o argentino. A gente não gosta de argentino aqui. Então, eles têm uma certa bronca da gente, a gente tem deles, mas temos que acabar com isso. A gente tem que ter o melhor relacionamento possível com toda a América do Sul, amar o argentino, o boliviano, o chileno, todos os povos da América do Sul e todos que aqui estão. E os povos que são afins com o contexto evolutivo. Alguém aqui é capaz de criticar o Japão, por exemplo? Então, Deus vai ser muito injusto se ele castigar mais uma vez o Japão. Acho que vai ser. Fala, caramba, ô, Maitreya, maneira. Pô, mas tem país aí que você fala, olha, pô, ali você tá demorando muito, né? Então, isso é mais ou menos evidente. Então, as grandes oportunidades que a gente tem aqui são enormes. Por isso que, para fechar, a gente não tem que se preocupar com os acontecimentos ruins. Tudo isso vai acontecer. Está tão claro no astral que os sensitivos vão ter essa visão em sequência, vão até avisar antes quando vão acontecer. De tão claro e de tão evidente. Por exemplo, hoje era para acontecer uma coisa muito ruim, entre ontem e hoje. Graças a Deus não aconteceu. Deram uma empurradinha. Né? Então, espero que não esteja acontecendo agora, que nós estamos aqui sem rádio, mas espero que não. Então a gente tem que também não querer que os outros se danem e que a gente leve vantagem. Não. Se todo mundo puder sair melhor, inclusive os nossos destruidores, que isso aconteça. A gente não tem que ser vingativo. Né? Mas que existem repercussões atômicas, repercussões de todos os erros do passado, agressões da natureza. É só olhar, vocês vão ver isso a olhos claros. Então, a mensagem final é essa. Não vos preocupeis. Pelo contrário, vocês têm que ter confiança que o Brasil vai ser protegido e que tudo de bom vai acontecer para vocês, para a nossa pátria e para os nossos filhos. E aqueles nossos parentes que estão no exterior, que Deus os proteja também. E se tiverem que estar no nosso meio, aqui estarão também. Eu tenho meu sangue fora do Brasil, num dos piores locais que tem, aqui em Nova York. Tem minha neta que mora lá, tem meu filho que mora lá. Mas a mensagem que eu queria colocar é essa. Dar esse panorama geral e fiquem simplesmente observando, fiquem simplesmente acompanhando. O que vocês têm que mudar na vida de vocês? Nada. Vocês vão comer macarrão amanhã? Muda alguma coisa? Nada. Vocês não vão ter que trabalhar, não vão ter que festejar, não vão ter que fazer isso, aquilo, crescer, fazer negócio. Façam!
nada muda. Para o Brasil vai ser como se nada acontecesse. Espero que seja assim mesmo. Pelo menos falaram que vai ser assim, então que cumpram. Então, esperamos também que Deus seja condolescente, que aqui Dorje não seja tão duro com o pessoal que aí está. Mas tem uns que merecem uma puxada de orelha, viu? Esse a gente está até torcendo para ele dar logo. Pelo menos sossega os outros. Então, agradeço a presença de vocês e felicidade. E sucesso para todos, sucesso para o Brasil. E qual é o nosso lema, gente? Vitória! E ordem e progresso.